Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 17 do segundo livro de Reis. Mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. 17 de dezembro, hoje é um dia muito especial, hoje eu estou completando 44 anos de vida, glória a Deus, 44 anos assim, vivendo literalmente na plenitude da minha saúde física, emocional e espiritual, e por isso dou graças a Deus por completar mais um ano de vida. Estamos aqui firmes e fortes, trazendo conhecimento bíblico para você, para sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso estudo de hoje. O capítulo de número 17 do segundo livro de Reis tem 41 versículos, tá bom? Vamos fazer a leitura na íntegra aqui em nome de Jesus. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, que nome, hein? Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alã, em Gozã, no rio Habor, na cidade dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito e de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, desde torres de sentinela até cidades fortificadas. Eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimaram incenso, como fizeram as nações com quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram mal que provocaram a ira do Senhor. Prestaram culto a ídolos. Embora o Senhor houvesse dito, não façam isso, o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas. Desviem-se dos seus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças, os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados, que obedeçam e que lhes entreguei por meio do meu servo, os profetas, meus servos os profetas, mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados com seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências, seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis, imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse lhes ordenado não as imitem, abandonaram todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e fizeram para si ídolos de metal, na forma de bezerros e um poste sagrado. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram os seus filhos e suas filhas em sacrifícios, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a sua ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel, expulsou eles da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, ele o afligiu e os entregou nas mãos dos salteadores até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e a levou a cometer grande pecado. Eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado da terra e foi levado ao exílio na Síria, onde ainda hoje permanecem. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate
e de Sevar-Vaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões por meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar a cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhece suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiro retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar ao Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os servavitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas práticas antigas, não adoram ao Senhor nem se comprometem com os seus decretos, com as suas ordenâncias, com as suas leis e os seus mandamentos, que o Senhor, o Deus dos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, nem se inclinem diante deles, não lhe prestem cultos e nem lhe ofereçam sacrifícios. Mas o Senhor, o que tirou do Egito com grande poder e forte braço, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer os decretos e as ordenanças, as leis e os mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam da aliança que eu fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes adorem ao Senhor, o seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram suas práticas antigas. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, os seus filhos e netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Olha só, gente, vamos lá, vamos entender esse texto aqui em nome de Jesus. O capítulo de número 17 do segundo livro de Reis descreve literalmente a queda do Reino do Norte, a queda de Israel e o cativeiro dos israelitas na Assíria, tá bom? Então aqui é um capítulo central da narrativa histórica bíblica, apresentando as razões teológicas e práticas para o colapso de Israel. Oséias, o último rei de Israel, governou por 9 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, embora não tão grave quanto os reis anteriores. Ele vai parar de pagar tributos ao rei da Síria. Ele tenta agora formar uma aliança com o Egito, o que vai provocar a ira da Síria. O rei assírio invade Israel, sitia Samaria por 3 anos e leva o povo para o exílio na Síria. Assim, o Reino do Norte chega ao fim, à queda, à ruína. A queda de Israel é atribuída à desobediência ao Senhor. Eles pecam contra Deus, o mesmo Deus que tinha libertado eles da escravidão do Egito. Eles viviam em adoração a outros deuses e aqui continuam adorando a outros deuses. O texto vai descrever as práticas idólatras, a adoração a ídolos. Eles erguem altares nos montes para adorar esses deuses pagãos. Eles fazem sacrifícios dos seus próprios filhos, práticas ocultas, e Deus abominava tudo isso. Apesar dos constantes avisos que Deus enviava para eles por meio dos profetas, chamando eles para o arrependimento, o povo não se arrepende. Eles endurecem o coração e seguem os costumes pagãos de outras nações. Eles modelam outras nações pagãs. Por isso, Deus acaba rejeitando esse povo, permite a derrota e o exílio. Aí, após o exílio, os assírios trazem outros povos para habitar em Samaria. Esses povos agora vão adorar os seus próprios deuses, mas após enfrentarem ataques de leões enviados por Deus, eles aprenderam a adorar ao Senhor, mas de forma superficial, sem abandonar as suas práticas idólatras. Assim, a terra se torna um lugar de sincretismo religioso, ou seja, a unificação de várias religiões, onde o culto ao Senhor é misturado com muita idolatria.
O capítulo conclui enfatizando que a tragédia de Israel foi resultado da desobediência. Embora fossem instruídos a temer ao Senhor e a seguir os mandamentos do Senhor, eles preferem ídolos, eles preferem práticas das nações ao redor, eles preferem o paganismo, tá? Então, aqui é um resumo, no sentido literal, do capítulo que nós estamos estudando hoje, tá bom? Na prática, o que nós podemos aprender com esse texto, tá? Nós aprendemos aqui o perigo acerca da idolatria, o perigo da desobediência, o perigo da indiferença e também fala sobre os avisos de Deus para com o seu povo. Então, capítulo 17 aqui de 2 Reis vai narrar lições profundas e muito relevantes para mim e para a sua vida. As ações do povo de Israel, as consequências que eles têm que enfrentar, na verdade, são um alerta sobre como as nossas escolhas determinam a nossa proximidade ou afastamento de Deus. A primeira coisa aqui, gente, a idolatria levou esse povo à ruína. Israel caiu porque trocou o Deus verdadeiro por ídolos. Eles buscaram segurança e satisfação em coisas que não podiam se sustentar. Hoje a idolatria pode assumir múltiplas formas. O trabalho, colocando o trabalho em primeiro lugar, o dinheiro, a ganância pelo dinheiro, os relacionamentos, tem gente que coloca relacionamento amoroso acima de Deus, ou até mesmo nós acima de Deus, né? Tem gente que se coloca a si mesmo acima do próprio Deus, tá bom? As advertências, né, nós vimos também no texto que as advertências foram ignoradas. Então a primeira coisa, a idolatria levou à ruína. Então a gente está trazendo para a prática. Esse povo adorava ídolos. A idolatria nos dias atuais pode assumir múltiplas formas. Time de futebol, trabalho, dinheiro, relacionamentos, a própria pessoa. Então tem múltiplas formas de idolatria. Idolatria leva à ruína. Tá? A segunda coisa, quando uma advertência é ignorada. Deus aqui, com sua infinita misericórdia, envia profetas para alertar Israel sobre os seus pecados. Mas o povo rejeita os profetas. O povo rejeita a mensagem de Deus. Isso vai resultar em destruição, juízo e exílio. Deus também nos alerta hoje por meio da sua palavra, por meio da pregação, né? Muitas vezes, e nós ignoramos os avisos de Deus, preferindo então seguir os nossos próprios caminhos. O que nós precisamos decidir? Ser sensível à correção e à direção de Deus, aceitando as suas advertências como oportunidades para arrependimento e mudança. Então, quando Deus está advertindo o povo e eles ignoram, Deus estava chamando o povo para o arrependimento, para a mudança. Não era vontade de Deus destruir o próprio povo, permitir que o povo fosse levado cativo para um exílio. Não era essa vontade de Deus. Mas o povo não estava nem aí para as advertências de Deus, eles estão ignorando aquilo que Deus está falando, né? E por fim, a desobediência. A desobediência mesmo, nós já estudamos muito sobre isso. Levítico 26, Deuteronômio 28 vai falar muito sobre a consequência da obediência e da desobediência. Aqui a instabilidade de Israel, a queda de Israel, resultam diretamente da desobediência aos mandamentos de Deus. Essa estabilidade, né, na vida espiritual, muita gente, né, atualmente, vida emocional e até mesmo material, depende muito, a estabilidade, o sucesso, depende muito da obediência que nós temos ao nosso Deus. Assim como Israel experimentou o juízo porque rejeitou a Deus, também tem muita gente enfrentando consequência quando escolhe se afastar dos caminhos do Senhor. Porém, existe uma boa notícia. Deus, ele é misericordioso e sempre oferece uma oportunidade de arrependimento, tá bom? Anote isso em nome de Jesus. Deus é misericordioso e ele sempre oferece uma oportunidade de arrependimento. Portanto, você precisa reconhecer as suas falhas, buscar ao Senhor com sinceridade e escolher viver uma vida de obediência e devoção a Deus, confiar. Deus é a sua graça, que Deus é suficiente para restaurar todas as áreas da sua vida. E eu quero terminar a evolução diária de hoje citando Isaías 1,19, que diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se você estiver disposto a obedecer ao Senhor, você vai comer os melhores frutos dessa terra. Amém, gente? Glória a Deus! Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo aqui do segundo livro de Reis. Agora vamos agitar as redes sociais, curtir, comentar, compartilhar, tirar um print da tela, postar para eu repostar tudo em nome de Jesus. Eu te espero aqui amanhã. Agora eu vou aproveitar o meu dia com a minha família para comemorar o meu aniversário, porque não é todos os dias que se faz 44 anos. Como eu disse, na plenitude física, emocional e espiritual, eu estou muito feliz
por isso, por ter a oportunidade de estar aqui todos os dias levando conhecimento bíblico para você e para sua família. Aproveite o seu dia, porque eu vou aproveitar o meu, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e eu te espero aqui amanhã para mais uma evolução diária. Deus abençoe!